Bem, pessoal, nessa parte do curso nós vamos fazer vídeos com menor duração, explorando alguns tópicos do mesmo assunto. Mas basicamente nós vamos estudar os efeitos da propagação do canal no ambiente móvel. Tá? Bom, no ambiente móvel nós estamos sujeitos basicamente a dois efeitos, que é o efeito de multipercurso e o efeito do deslocamento Doppler. Vamos estudar cada um separado e as outras consequências que trazem a propagação no ambiente dessa forma. Vamos começar com o deslocamento Doppler, que é o primeiro efeito causado no ambiente de propagação quando um dos lados está em movimento. Bom, esses são os efeitos importantes quando a gente está considerando propagação por caminhos múltiplos, né? Os efeitos mais importantes são mudanças rápidas na intensidade do sinal em uma pequena distância ou intervalo de tempo. Modulação de frequência aleatória devido à mudança de Doppler variáveis em diferentes caminhos. Ou seja, se você considerar a propagação entre um transmissor e um receptor e que ela se dá por múltiplo percurso, nós temos uma variação aleatória do ambiente, ou seja, o ambiente está em movimento, causando uma variação na amplitude das diversas componentes que chegam no receptor. Portanto, nós temos uma variação de níveis recebidos no receptor, mesmo que ele esteja parado. Tá? E, obviamente, que a propagação do sinal, por diversos tempos, tem percursos, trajetos diferentes, em diferentes tempos também, causando atrasos nisso aí, que a gente conhece por eco, né? Ou seja, a tendência é alargar o sinal no domínio do tempo. Bom, quais são esses fatores que influenciam? O que influencia basicamente é a propagação em caminho múltiplo, né, devido a reflexões e difrações nos diversos elementos do ambiente. Velocidade da estação móvel, ou seja, quando um móvel está se deslocando em relação à base, você tem o efeito Doppler inserido nesse contexto. E tem a velocidade do objeto ao redor, que também induzem deslocamento, né? Ou seja, se o sinal está refletindo num móvel, também, imagina que o sinal está refletindo num ônibus que está em movimento, a velocidade do ônibus está passando o efeito Doppler para essa componente que está sendo refletida no ônibus. Então, o ambiente também contribui com o efeito Doppler, já que o ambiente está em movimento. E a largura de banda de transmissão do canal, que em relação à largura de banda do sinal. Isso aí tem canal e canal, mas é canal em relação ao sinal, que pode introduzir distorções. Bom, o deslocamento Doppler ocorre sempre que nós temos uma diferença de velocidade entre transmissor e receptor. Bom, então, considere uma estação móvel se deslocando a uma velocidade constante ao longo do caminho com extensão d, entre os pontos X e Y, enquanto recebe sinais de uma fonte remota S. Esse esquema aqui, eu tenho a fonte nesse ponto aqui. Tá? O móvel que está se deslocando de X para Y, isso tem uma distância D aqui de deslocamento. Tá? Esse é o ponto X e o ponto Y. O móvel está em movimento com a velocidade, que imagino constante, V. A diferença de caminho nas extensões do móvel atravessando pela onda na origem até os pontos X e Y. Então, assim, eu estou falando dessa diferença aqui, ó. Tem um caminho entre a fonte e o ponto X e um caminho entre a fonte e o ponto Y. Então, essa diferença de caminho, que eu estou representado aqui por ΔF, ele é dado por isso aqui. ΔL é D cosseno de θ. Ou esse D é sempre velocidade vezes tempo, né? Distância, velocidade vezes diferença de tempo. Bom, ΔT é o tempo exigido para o móvel passar de X para Y. E a mudança de fase do sinal recebido, devido a isso aí, eu vou pegar a constante de fase do sinal, né? Delta fase vai ser 2π ΔL sobre lambda. Então, 2π é ômega sobre lambda, né? Então, 2π
V delta t, já que delta L é V delta t sobre lambda cosseno de θ. Tá? Então, esse delta L aqui, ó, ele vai para cá e fica isso aqui, né? Essa componente toda aqui. Portanto, a mudança da frequência aparente é dada por isso aqui, ó. Já que eu tenho 1 sobre 2π, delta φ sobre delta t, fica V sobre lambda cosseno de θ. Essa seria a frequência Doppler, ou seja, a diferença de frequência que ocorre quando você tem um móvel em movimento com velocidade constante v. Então, se a estação estivesse deslocando na direção da onda, da fonte, o deslocamento Doppler é positivo. Caso contrário, ele é negativo.